Sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao Altruísmo Eficaz. Faremos uma breve introdução ao altruísmo eficaz, então falaremos sobre a seleção de causas e redução de pobreza. Começo falando um pouco sobre mim. Me chamo Fernando Moreno, sou aqui de São Paulo, Brasil, nasci em São Paulo. Eu fui formado em Ciências Sociais pela USP e trabalho atualmente com pesquisa de opinião e relacionamento com o cliente. Eu comecei a participar do movimento Altruísmo Eficaz no final de 2017. Conheci o Altruísmo Eficaz quando li um texto de Peter Singer na internet. E aquela ideia me causou uma forte primeira impressão. Eu tive aquele momento eureka, o sentimento de ter encontrado uma ideia que sempre estive procurando. Vou ler rapidamente alguns trechos desse texto. Está surgindo um movimento novo e emocionante, o altruísmo eficaz. Em seu entorno estão se formando organizações estudantis e há discussões acaloradas nas páginas das redes sociais e dos sites da internet, bem como nas páginas do New York Times e do Washington Post. O altruísmo eficaz baseia-se numa ideia muito simples. Temos o dever de fazer o maior bem que pudermos. Obedecer a regras habituais de não roubar, enganar, ferir e matar não é o suficiente. Pelo menos não é o suficiente para quem tem a enorme sorte de viver com conforto material, pode se alimentar, tem onde morar, tem o que vestir, assim como sua família, e ainda ter dinheiro ou tempo de sobra. Viver uma vida ética aceitável envolve o uso de uma parte substancial dos nossos recursos adicionais para tornar o mundo um lugar melhor. Viver uma vida plenamente ética envolve fazer o maior bem que pudermos. Eu quero falar um pouco agora sobre a comunidade do altruísmo eficaz. Quero começar compartilhando aqui o exemplo desse casal, a Julia Wise e o Jeff Kaufman. Eles são os pioneiros do altruísmo eficaz, desse movimento, e eles decidiram que para fazer o maior bem possível, eles doariam 50% de todos os seus rendimentos. O gráfico abaixo eu tirei do blog da própria Júlia, em que ela compartilhou como é que ela organizava as finanças dela para conseguir esse objetivo. A seguir eu vou mostrar um rápido vídeo com uma entrevista deles. Far from billionaires, but a Somerville couple is giving away a lot of the money they make to charity. I want to introduce you to Jeff Kaufman and Julia Wise. Last year, they earned more than $256,000, but they donated half, $128,000, to charity. So how are they doing it? Paul Burton sat down with them to find out. We have more than what we need, and there are a lot of people who don't. So we like to sort of share what we can. Jeff Kaufman and his wife Julia Wise are as humble as they are generous. We'd like to donate as much as we can. We're shooting for over $100,000 this year. You heard it right. Every year they donate half of their salary, more than $100,000, to charity, and they are not extremely wealthy by American standards. He's a 29-year-old software engineer, and she's a 30-year-old mom working 2 part-time jobs. Last year they earned about $250,000, and they gave more than $128,000 of it away. You know, we have enough that we feel like we're doing fine. They have 1 daughter and 1 on the way. Their budget is extremely tight. And really tried to prioritize the things that are very meaningful to us and let the rest of it go and live below our means. Most of their giving is to third world countries, focusing on developing world health. The main way we figure out where to give is through an organization called GiveWell. So they're a charity evaluator. They try and find the places where your money can do the most good. Both Jeff and Julie agree to give away half of their income comes with sacrifices. For example, they don't go out to fancy restaurants, they don't own a big flat screen TV, and they never owned a car. They save what they can, and they give the rest away. It gives us satisfaction to know that we're doing something more important with the money than buying a big screen TV. And they hope their story will inspire others to give as well, including their daughter. She also learns about the importance of helping other people. No pulling hair. So she's still working on the altruism piece, obviously. But she's got mom and dad to teach them how to give. In Boston, I'm Paul Burton, WBZ News. That was a great moment. It's what every little kid says when you say they have to share. No. But you'll learn. They're very, very generous people. Very nice. Let's talk. Então, a comunidade do altruísmo eficaz é composta de grupos locais espalhados ao redor do mundo, geralmente com grupos de cidade ou sendo grupos universitários, né? Além disso, tem aí algumas organizações que meio que coordenam e organizam o movimento mundo afora. Um é o Center for Effective Altruism,
que faz a coordenação da comunidade global, conduz eventos e ajuda os grupos locais, então ele propriamente faz essa coordenação. Também temos o fórum é onde a comunidade compartilha e debate ideias, então é onde você vai primeiro ver algumas ideias sendo elencadas sobre o altruísmo eficaz, vai ser no fórum. Recomendo todos que acompanhem o fórum, quem se interessar pelo altruísmo eficaz. Tem a Giving What You Can, que coordena as pessoas envolvidas no altruísmo eficaz que decidem fazer um compromisso em que se comprometem a doar 10% ou mais de sua renda para organizações eficazes. Não é um compromisso legal, ou seja, diz respeito apenas a você e sua consciência. E tem o EA Funds, que é um recurso para a comunidade de altruísmo eficaz agregar suas doações de modo a maximizarem seu impacto. Quando você agrega doações, você pode ter um maior impacto. Atualmente, a Giving What You Can já tem mais de 8.770 pessoas, pelo menos no momento que eu fiz esse slide, que tinham assumido esse compromisso de doar parte de suas rendas para organizações eficazes. Falei sobre doações eficazes no último slide, mas é importante evitar um mal-entendido, tá? Não é só sobre dinheiro, não é somente sobre doar eficazmente, mas sobre tornar eficazes todos os recursos nossos disponíveis para melhorar o mundo. Então, alguns dos primeiros materiais, reportagens em revistas do altruísmo eficaz acabaram dando essa impressão errada que seria apenas sobre doar melhor. Mas não é o caso, porque nós temos diversos recursos. Nós temos o dinheiro, sim, mas nós também temos o tempo, nosso tempo disponível, nós também podemos ter cobertura da mídia, nós podemos ter influência em organizações que tomam decisões relevantes. Então, é muito mais do que somente como tornar o seu dinheiro mais eficaz. Então, você pode se perguntar, como eu posso ser um voluntário melhor? Talvez a melhor maneira de eu ser um voluntário melhor seria transmitindo melhor as ideias do altruísmo eficaz para outras pessoas. Como você pode expandir melhor a comunidade do altruísmo eficaz? Qual a melhor forma de ter impacto no seu emprego atual? E como você pode escolher uma melhor carreira para fazer o bem? Então isso é particularmente relevante para você que é universitário, que está acompanhando essa palestra, né? Então nós temos um guia de carreiras do altruísmo eficaz, justamente mirando esse público, mirando como formar esses próximos profissionais que vão fazer uma diferença significativa no mundo. O projeto original é 8,000 Hours, que tem aqui o site, que eu coloco o link, mas nós também fizemos a tradução desse material para o português. Não é todo o material do site que está traduzido, mas o principal, que é o guia de carreiras e os perfis de problemas, estão traduzidos, você pode acompanhar no site. Então, eu reforço novamente a mensagem. Você que é universitário, definitivamente tome um tempo para ler esse guia, tá bom? Alguns dos tópicos que você vai encontrar nesse guia, para talvez ver se você se interessa no conteúdo. O que é um trabalho dos sonhos? Em que trabalho você pode ajudar o maior número de pessoas? Qual carreira é ideal para você? Como ser bem-sucedido em qualquer trabalho? E como você pode ter mais sucesso no seu emprego atual? Como você deve planejar sua carreira? Como conseguir um emprego? E como a nossa comunidade pode ajudar? Cabe destacar que mesmo que depois do fim dessa palestra você não compre a ideia do altruísmo eficaz, ainda assim você pode encontrar valor lendo esse guia. Há muitas dicas boas para qualquer pessoa que esteja buscando orientar a carreira de modo positivo e para ter sucesso na carreira também. Há dicas de como conseguir o seu primeiro emprego, há dicas de pensar que cursos cursar, até mesmo em que cidades talvez faça sentido você se mudar pensando na sua carreira. Agora que eu apresentei um pouco a comunidade do altruísmo eficaz, o movimento do altruísmo eficaz, vamos falar um pouco dos conceitos do altruísmo eficaz. Então, como vimos, o altruísmo eficaz é uma comunidade, mas também é uma ideia. Quando eu digo que ele é uma comunidade, ele é uma espécie de um movimento social, ele é uma espécie de ativismo. Mas, como todo ativismo, ele está baseado em algumas ideias. Então, vamos recapitular. O que é altruísmo eficaz? Uma das definições mais usadas do que é altruísmo eficaz é o uso de evidência da razão para determinar os modos mais eficazes de se ajudar aos demais. Então entendemos por altruísmo a vontade de ajudar aos demais e ao mundo. E por eficácia, ter a certeza de que nossos esforços de fato têm um impacto positivo e que ele é o maior possível. Tá, mas ainda assim, o que é ser eficaz, né? Essa parece ser a pergunta mais difícil e complicada de se responder. Pois vamos pensar um pouco. Muitos conceitos foram jogados naquele último slide, confesso, né? Então a gente falou em evidência e razão. Bom, a gente sabe que evidência e razão são dois aspectos chaves do método científico.
Então trata-se também de tornar mais científico o agir no mundo e tornar o mundo um lugar melhor. A gente também falou sobre impacto, né? E quando a gente fala em impacto, a gente começa uma discussão complicada sobre métricas, onde tem muitas controvérsias mesmo, né? Então, qual é a métrica para determinar se o impacto é grande ou pequeno? E a gente fala em impacto positivo. Então, peraí, eu posso ter um impacto nenhum? Eu posso ter um impacto negativo? E a verdade é que sim, é possível ter um impacto negativo, como a gente vai abordar no próximo vídeo. Do you want this to happen to you? I got hit 6 times with a 4-5, boy. You gonna think you tough? This is what happened to tough. This is Scared Straight. It was a government program that received billions of dollars of funding and was made into an award-winning documentary. And the winner is Scared Straight. The idea was to take kids who committed crimes, show them life inside jail, and scare them onto the straight and narrow. The only problem? It made kids more likely to commit crimes. This was shown by 3 meta-analyses. One study even estimated that every $1 spent on the program caused $200 of harm to society. Now, it turns out that the kids who went through the program did indeed commit fewer crimes afterwards. So everyone involved thought the program was working. But similar kids who didn't go through the program committed even fewer. So the overall effect was to make crime more likely. There wouldn't have been a film without the fine work that they are doing in an attempt, and I might add an effective attempt. It turns out that Scared Straight is not unusual. David Anderson, an expert in evidence-based policy, estimated that of social programs that have been rigorously evaluated, perhaps 75% or more turn out to produce small or no effects, and in some cases negative effects. This actually means that if you pick a social program to work on without looking at the evidence behind it, then there's a good chance of just having very little impact. Então, pessoal, é como diz aquele ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções e não é diferente quando a gente pensa em filantropia, quando pensa em programas sociais, quando a gente pensa em ajudar o mundo, melhorar o mundo. Os riscos também estarão lá. Então, diante disso, o Altruísmo Eficaz oferece algumas provocações para reflexão, que são muito positivas. Primeiro, assim, estamos realmente ajudando, né? Ou a gente achou que aquilo ia ajudar e saímos fazendo, ou simplesmente fomos movidos pela emoção, por uma sensibilização e não paramos para refletir se aquilo de fato funcionaria. E aí eu faço uma comparação que eu acho muito interessante. Quanta reflexão você coloca a respeito de ajudar os demais quando você comparado à compra do seu próximo celular? Muitas vezes quando a pessoa vai comprar um celular, né, não são todas, mas ela estuda bem qual modelo, qual a especificação, ela fica às vezes horas e horas pesquisando antes de fazer a compra. Quando você faz uma doação para uma organização, você faz esse mesmo nível de pesquisa? E eu acho que o fato das pessoas não fazerem esse tipo de consideração leva à questão seguinte, que faz que as próprias organizações que trabalham com filantropia também tenham ausentes esse tipo de consideração. Se os doadores não cobram isso, as organizações também não se cobram, que avaliem, que mensurem os seus impactos, que vejam se estão realmente sendo eficazes ou não. E é por isso que a gente acredita que precisamos aplicar o método científico para saber o que funciona e o que não funciona bem nas políticas públicas, na ajuda aos pobres e em toda a tentativa de fazer o bem. E isso não é uma ideia exclusiva do altruísmo eficaz, tá? Inclusive, eu coloquei aqui a imagem ao lado desse trio de economistas que foram ganhadores do Nobel de Economia de 2019, e eles são alguns dos pioneiros dessa ideia, a ideia de começar a aplicar alguns métodos científicos para avaliar como fazer o bem, fazendo estudos controlados, com um grupo de controle, muito parecido com o que já se fazia na área de saúde, antes de liberar uma nova droga no mercado, por exemplo, de criar usar essa mesma metodologia também na hora de fazer o bem. Então, nesse slide, eu trouxe um estudo feito por um dos economistas do slide anterior, o Kramer, em que ele fez, na verdade, uma revisão de estudos aqui, né? Tentando entender quais as maneiras mais custo-eficazes de melhorar a frequência escolar das crianças. Esses estudos que ele está acompanhando são todos na África, né? Ele está acompanhando 3 estudos do Quênia e 3 do Malawi.
E de longe você vê que o que foi mais custo-eficaz foi esse programa primeiro, que é a desparasitação em escolas primárias. Então o que é isso? É basicamente de escola em escola, vão alguns profissionais de saúde e dão comprimidos para as crianças que desparasitizam elas. Vamos lembrar que são regiões pobres, que ausentes muitas vezes de saneamento básico. O saneamento básico não chegou até elas, então essas crianças acabam tendo muitos parasitas. E ainda não está totalmente claro cientificamente todo o impacto que esses parasitas têm, mas sem dúvida eles podem impactar o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento mental dessas crianças, então elas podem ter menor frequência, menor qualidade na educação por conta disso, mas elas também acabam tendo menor frequência escolar justamente porque elas ficavam doentes em casa e não conseguiam ir para a escola. Então acabam perdendo muitos dias de aula. Então, mesmo que o link entre o desenvolvimento físico, mental e os parasitas não seja de todo comprovado, só essa questão delas não estarem indo nas aulas já fica claro o impacto positivo dessa medida. Ele compara com outras medidas, né? A segunda barra já muito inferior em eficácia é fornecer uniformes escolares, então tem ainda algum impacto. E depois só cai, né? São bolsas de estudo para garotas, aí conditional cash transfers, então é dar dinheiro para a família do aluno sob condição de comparecimento às aulas. E são 2 casos de CCT e depois um CT. O CT é o Universal Cash Transfer, então assim, é uma transferência sem condicionantes. Então, todas essas performaram muito menos, foram muito menos eficazes do que a desparasitação. Além de que a questão dos parasitas é barata, são comprimidos muito baratos que garantem, a última vez que eu fui pesquisar isso, acho que dura mais de 1 ano que essas crianças ficam livres das verminoses, né? Com esse tipo de intervenção. Então ela também é muito barata, além de ser muito eficaz. E aqui, outra provocação interessante, que é pensar comparando o que gastamos com cada doença no mundo, né? E como tem, infelizmente, aquela questão da doença de pobre e por isso menos se investe nela do que a doença de países mais desenvolvidos, né? Então, aqui a gente comparou o câncer com a malária. E, de fato, o câncer mata muito mais que a malária, né? Todos os anos estima-se que o câncer mate 8.700.000 pessoas. Isso no mundo inteiro. A malária, em comparação, mata 700.000 pessoas no ano. Depende de ano, né? Tem alguns anos que vai ser 500, outros 800, mas tem aí essa média de 730.000 que a gente forneceu. Então, se a gente faz uma proporção, a proporção é que o câncer mata 12 vezes mais do que a malária. Contudo, embaixo a gente colocou o que é gasto para tentar solucionar cada um desses problemas, né? O que se investe em câncer, seja em tratamento, em pesquisa de cura do câncer, em todos os gastos relacionados, e a gente comparou com os mesmos gastos relacionados com a malária. E se gasta 180 vezes mais com o câncer do que a malária. Então, apesar de ser um problema 12 vezes maior, se gasta 180 vezes mais nesse problema. Outra maneira que eu poderia ter apresentado esse dado é que eu coloco na frase abaixo, né? Se fosse um gasto proporcional, a gente estaria aumentando o gasto com malária para 18 bilhões de dólares por ano, né? Então, isso é uma realidade. Doenças limitadas a países pobres acabam recebendo muito menos recursos em pesquisa, em prevenção e tratamento. Então, por conta disso, recomendamos que se invista mais nesse tipo de causa, porque ela é muito mais eficaz em termos de vidas salvas e vidas melhoradas do que, por exemplo, se você estivesse investindo em pesquisa ou tratamento do câncer. E a gente vai retomar esse tema adiante. E vale observar que não é só questão de doenças diferentes, né? Não é só uma questão, até quando você olha para uma mesma doença, para um mesmo problema, para uma mesma área, os números de custo-eficácia podem variar muito dependendo da intervenção escolhida. Então, por exemplo, se você gastar $1.000 no tratamento do HIV com terapia antirretroviral, você vai, em média, gerar 1 ano extra de vida saudável. Contudo, esses mesmos $1.000 gastos em educação de grupos de alto risco criam 27 anos extras de vida saudável. Então, o problema é o mesmo, é o HIV, mas você tem maneiras 27 mais eficazes de resolver o problema.
A gente falou bastante da eficácia, da custo-eficácia, né? Comparar com os custos de cada intervenção, mas tem outras ideias, diversas outras ideias que a autoria eficácia traz para pensar como ter maior impacto positivo no mundo. Eu vou abordar mais algumas. Uma é a necessidade de um pensamento contrafactual, né? O que a gente quer dizer com isso? Sempre que você pensar que você está diante de uma alternativa boa para mudar o mundo, para melhorar o mundo, você pode fazer algumas reflexões que é o que teria acontecido sem essa intervenção? O que aconteceria se ninguém tivesse agido nesse problema, se eu não tivesse agindo nesse problema, né? Será que outra organização teria coberto o vazio? Será que o governo teria coberto aquele vazio? Será que a própria comunidade teria encontrado uma solução por si só para aquele problema? E às vezes até uma solução melhor? Então esse tipo de consideração, às vezes, quando se insere, mostra que aquele impacto alto que a gente imaginava estar tendo não é tão grande assim. Outra maneira interessante para pensar como agir e onde agir é fazer uso da análise ITN, né? Ou metodologia ITN, né? Ela consiste basicamente em pensar três variáveis: a importância, a tratabilidade e a negligência. Então, importância é basicamente quão grande esse problema é, né? Qual a escala do problema? Ele está afetando 10 pessoas, 1 bilhão de pessoas, 100 milhões de pessoas. Se você levar para outras áreas, ele está afetando todos os animais do planeta, ele está afetando apenas cachorros de estimação, e você pode até pensar, ele vai afetar as gerações futuras ou não, isso faz ganhar muito em escala. E pensando também apenas na escala, se esse problema pudesse ser totalmente resolvido, suponha que a gente encontrasse a cura para o câncer. Como melhor ficaria o mundo após isso? Ou se nós pudéssemos reverter o aquecimento global, como melhor o mundo ficaria diante disso? O segundo é a tratabilidade, que é basicamente falar assim, quão resolvível é esse problema? Quais são as nossas chances de sucesso em encararmos esse problema, né? Tem problemas que são mais tratáveis, tem problemas que são menos, né? Então, tem algumas doenças que já se investiu muito em pesquisa e os avanços foram tímidos na cura delas. Tem outras que o problema é que se financiou pouco a pesquisa em cima daquele problema. Então, talvez ela seja mais tratável, ou talvez não, conforme se investir na pesquisa, mas somente fazendo a pesquisa nós saberemos. E o terceiro é a negligência. A negligência funciona quase como um contrabalanceamento aos dois primeiros. Por quê? Porque conforme os problemas ficam em evidência, mais e mais gente começa a trabalhar neles, mais e mais recursos são investidos neles. E aí talvez caiba a nós fazer um trabalho mais investigativo de procurar aquilo que os demais não estão olhando, né? Então, se é um problema que está todo mundo comentando, todo mundo está agindo, por exemplo, o aquecimento global hoje atraiu muito investimento, né, para a sua solução. Há muitas pessoas já envolvidas no problema. Então, apesar de ele ser um problema enorme, ele talvez não seja hoje mais negligenciado. E é aqui que a gente tem que pensar um pouco, para usar uma expressão aqui que hoje em dia é muito usada, fora da caixa, né? Procurar aquilo que ninguém está observando. Isso também traz algumas considerações que talvez façam a autoria eficácia parecer um pouco peculiar, um pouco esquisito para algumas pessoas, mas por quê? Porque nós estamos procurando aquilo que talvez ninguém esteja dando atenção devida. Nesse slide a gente tem uma análise ITN aplicado à melhoria das condições dos animais. E ele é um ótimo exemplo para ilustrar o que a gente discutiu antes, né? Então, o primeiro gráfico mostra o número de animais que são mortos em um ano típico nos Estados Unidos, tá? E ele classifica os animais entre animais de fazenda, né, para alimentação humana, animais de laboratório, os animais em abrigos e animais usados para vestimenta, para fazer casacos de pele, esse tipo de coisa. Então a gente deve lembrar aí campanhas como da PETA, jogando tinta em casacos de pele, chamando atenção para o problema. E eu não vou desmerecer isso, mas observe que são muito, mas muito poucos animais que hoje em dia são usados para fazer roupas. É quase imperceptível no gráfico que vocês estão observando, né? Do mesmo modo, as pessoas se sensibilizam muito com animais em abrigo, cachorros, gatos abandonados e doam muito para eles. Mas veja também que é quase imperceptível a quantidade de animais nesse gráfico.
né, a grande maioria dos animais que são mortos todos os anos é para alimentação humana, os animais de fazenda. E quando a gente compara com o dinheiro doado para as organizações, a coisa fica bem invertida, né? Então, os animais em abrigos que a gente quase não vê no gráfico anterior, eles recebem mais da metade de todas as doações, né? Animais de fazendas, que são o maior número, vocês podem ver que é a imagem em azul claro do segundo gráfico, o dinheiro doado para as organizações que tratam disso. Então é quase nada, sendo que é o maior problema. Então a gente pode ver que, fazendo uma análise aqui, fica claro que o foco, se você quer ser eficaz e se importa com o bem-estar animal, é focar nos animais de fazenda. Tem uma grande importância, eles são de longe os mais numerosos e são os mais negligenciados. Agora, evitando novamente o mal-entendido, eu não entendo que seja uma questão de coração versus mente, apesar das últimas provocações do slide levar muito para a questão de racionalizar mais a questão das doações e do agir no mundo. Eu acho que é uma questão de coração e mente, né? Isso que é a proposta do Altruísmo Eficaz. Então, o Altruísmo Eficaz, sem dúvida, oferece essas provocações, e a gente entende que nem todo mundo vai morrer de amores pela ideia de questionar e racionalizar tudo. Algumas pessoas ficam apegadas pelas ações sociais que já fazem, não gostam de ver isso questionado, a eficácia, e a gente respeita. Eu acho que cada um vai levar para casa o que achar melhor desse tipo de apresentação. A gente não está aqui para julgar o que os demais fazem, até porque tem muita gente que não faz nada, né, em prol do próximo. Então, pelo menos a pessoa está ajudando. Eu acho que isso tem seu valor, sim, seu valor moral. Mas aqui a gente traz um convite para sermos mais reflexivos nessas ações. Porque se você realmente se importa com as consequências de suas ações, eu acho que eu me importo, eu acho que todo mundo se importa, né, que as suas ações tenham consequências positivas, então eu acho que o Altruísmo Eficaz vai se mostrar uma filosofia interessante para você. Algumas pessoas associam razão, eficácia, números ao coração gelado, à razão fria, né, fora da emoção. Mas eu espero que nesses últimos slides eu tenha mostrado que, na verdade, você, usando essa razão tida fria, você pode salvar e melhorar mais vidas e tornar o mundo um lugar melhor. E, na verdade, essa é a característica que mais aquece meu coração em relação ao Altruísmo Eficaz. E é por isso que eu acabo essa sessão com justamente o logo do Altruísmo Eficaz, né? O logo do Altruísmo Eficaz é esse coraçãozinho dentro de uma lâmpada, né? Então, o símbolo do Altruísmo Eficaz representa justamente essa intenção de unir coração e mente. Então, fazendo um rápido resumo desse capítulo, o Altruísmo Eficaz é o uso da evidência e da razão para determinar modos mais eficazes de ajudar os demais. O Altruísmo Eficaz não é apenas uma ideia, é também uma comunidade de pessoas que concordam com essa ideia. É uma forma de ativismo. O impacto ao tentar fazer o bem pode variar muito, podendo inclusive ser negativo. Sempre se pergunte, estamos realmente ajudando? Pense contrafactualmente. O que teria acontecido sem nossa intervenção? A análise TN, né? Importância, quão grande é o problema, a tratabilidade, ele é resolvível? E a negligência, há suficiente pessoas e dinheiro sendo colocados nisso? E, para terminar, não estamos aqui para julgar os demais. E aí eu termino essa sessão com uma proposta de exercício. Você vai pensar num bem um pouco mais caro que você ou seus familiares adquiriram. Pode ter sido um carro novo, uma casa nova, um celular novo. Ou então, se não adquiriu nada nos últimos tempos, pense num bem um pouco mais caro que você já está pensando em adquirir. Remonte os passos dados sobre como foi o processo realizado para tomar a decisão daquela compra. Consulta sites, visita lojas e o tempo total gasto nesse processo. Imagine agora, depois na sequência, que um parente rico lhe deu a tarefa de realizar uma doação no mesmo valor do bem anterior que você está pensando. Esse parente diz que você é livre para doar para a organização que bem entender, desde que explique detalhadamente o motivo de ter escolhido aquela organização e não uma outra qualquer. Quais passos você tomará para escolher a organização que receberá a doação? Qual o tempo que você estima que gastará para escolher essa organização? Será mais ou menos tempo que o gasto com a aquisição do bem caro?
E que argumentos você dará a esse parente para convencê-lo de que essa é a melhor maneira de doar seu dinheiro e assim justificar sua escolha?